Assim, todos os inscritos conseguem também acessar o conteúdo depois nas nossas redes. E vocês todos aqui vão receber por e-mail a gravação do nosso bate-papo. Então vamos lá, a respeito também ao tempo de todos vocês, em especial do nosso convidado, que é uma grande honra ter aqui a participação dele hoje. Já estávamos há bastante tempo tentando organizar esse bate-papo, mas a empresa, como vocês vão ouvir, né, devem acompanhar muitos de vocês aí nas mídias, na imprensa, na cidade, pelo menos aqui em São Paulo, tem uma ação muito legal, Out of Home, nos relógios, pelo menos perto daqui onde eu moro, eu vejo com frequência, tem crescido bastante. Então, Vinícius andou bem ocupado, pelo menos esse ano, onde a gente estreitou o relacionamento. Antes de introduzi-lo, passar a palavra para ele, para quem ainda não me conhece, não conhece muito do Baseman, eu sou Fred Rizzo, cofundador aqui do Baseman, e o Baseman é um software focado no controle do equity, em especial no controle de incentivos de longo prazo e todas as rotinas de governança que envolvem o controle societário, o controle do equity, né, das participações acionárias de uma empresa. A gente tem como missão criar um mundo com mais donos e donas, na crença de que isso tem um impacto grande para uma melhor distribuição de riqueza na sociedade. E o papo de hoje, ele é muito oportuno e me deixa muito feliz, porque a Pet Love é uma das empresas que tem levado esse tema ao extremo, e realizado programas de, como alguns chamam, de ILP para todos, né, de incentivos de longo prazo para todos os colaboradores da companhia, o que é uma prática ainda restrita a algumas empresas, são raras as empresas do porte da Pet Love, né, com milhares de colaboradores que realizam isso. Ele é mais comum em startups, em estágios iniciais, com 20, 30, 50 colaboradores. Aí é mais comum, são as pessoas iniciais, pessoas chaves na companhia, acabam recebendo esses programas, mas a gente tem visto, felizmente, cada vez mais empresas entendendo a pertinência e comprando também essa tese de que todos devem fazer parte do sucesso da companhia. Então, com isso, eu queria, mais uma vez, agradecer aqui ao Vinícius Sala por aceitar o nosso convite, pela parceria que nós iniciamos esse ano. E, Vinícius, queria te convidar para que tu contasse um pouquinho da tua trajetória no mundo das startups, né? E principalmente relacionado a esse tema dos incentivos de longo prazo. Passou por alguns departamentos jurídicos emblemáticos dentro de empresas de tecnologia. Eu acho que seria muito legal contar um pouquinho aqui para os nossos participantes da tua trajetória e contar um pouquinho do contexto da Pet Love. Vocês têm crescido tanto, então seria legal compartilhar um pouco em mais detalhes o que vocês fazem, os últimos resultados aí, eventualmente até um pouquinho do que está no radar de vocês para frente. Saiu na mídia aí recentemente, aquisições que vocês fizeram. Então, a palavra está contigo, a gente faz essa introdução e depois a gente entra um pouquinho mais no tema da nossa conversa dos incentivos de longo prazo. Antes, desculpa interromper, mas lembrando a todos os participantes aqui que a gente gosta de fazer essa conversa bastante informal, realmente um bate-papo, então fiquem à vontade para colocar suas dúvidas. A gente tem um chat aqui embaixo, então escrevam aqui as suas perguntas a qualquer momento e a gente vai trazendo isso para o nosso bate-papo aqui. Então, Vini, está contigo a palavra. Boa, obrigado, Fred.
Boa noite a todos vocês. É um tema super legal de falar e, como você comentou, acho que eu tive o privilégio de participar de algumas companhias e todas tinham lá seu programa de ILP. Alguns eu participei, outros eu ajudei a criar. Então, eu começo minha carreira nos mercados tradicionais, vou migrar para a tecnologia em 2015, quando o Uber vem aqui para o Brasil. Eu fui o segundo advogado do Uber no Brasil e ajudei eles a consolidar o business aqui. Eu gosto de falar a dupla, né? Quando a gente começou, eram 700 mil usuários para 25 mil motoristas. Esse número vai inverter e adicionar uns zeros. Quando eu saí, isso em 2018, a gente falava de 28 milhões de usuários para 700 mil motoristas. Então, acho que veio nesse ângulo de democratizar a renda e oportunizar aqueles motoristas que conseguissem ganhar um pouco de dinheiro num momento que o Brasil vivia uma crise de desemprego muito grande lá, 2015, 16, 17. Eram dias ali complicados no país e ter feito parte disso era legal. E pude acompanhar um pouco da onda de maturidade da companhia, que desde 2016 já se organizava para o IPO, e também vivenciei aí os altos e baixos do ativo, né? Acho que depois de realizar o IPO, vi essas ações subirem e descerem, uma verdadeira montanha-russa, mas eu acho que o segredo que eu aprendi com o Uber e trago para todas as companhias é nada melhor do que quem está por dentro da companhia para conseguir ler esses ativos de uma forma muito eficaz, né? Eu lembro quando eu saí que muita gente perguntava, poxa, Vini, você acha que vai dar dinheiro? E eu respondia com alguma certeza, eu não acho, eu tenho absoluta certeza que dará dinheiro. Tenham paciência, que é uma questão de estruturação. Eu acho que o Uber fez bem esse papel. É uma ação valorizada hoje a 70 e poucos dólares, abriu capital a 42, então é bem interessante isso. Eu saio do Uber, vou para o Gympass, que hoje é chamado de Well Hub, eu mudo um pouco a forma, né? Ali o grande slogan da companhia, e isso muito verdade, eles falavam que o sedentarismo era o cigarro desses tempos e que a atividade física seria fundamental para mudar o patamar da sociedade. Eles queriam universalizar a atividade física e eles perceberam nessa trajetória, e olhando de fora é legal saber que participei dessa concepção, que não era só a atividade física, né, mas o cuidado integral, um hub de bem-estar seria fundamental para as pessoas, e isso gera essa transformação do Gympass. E lá tive também privilégio, sorte de fazer a rodada de unicórnio deles. Foi muito legal ver a transformação da companhia, os dilemas da comunicação, se comunica, se não comunica, como comunica, e todo o orgulho das pessoas que construíram a companhia, em ver que a companhia atingia ali um número que era emblemático, mas era muito importante. Nessa jornada eu saio de lá, vou para uma empresa chamada Incognia, que é uma tecnologia proprietária super diferente de tudo que eu tinha visto, muito focado na internet das coisas. Basicamente, a Incognia tem um dispositivo que ele cria quase como uma identidade digital sua no mundo físico sem saber que você é você. Então, o que ele vai ler? Ele vai ler redes que você se conecta, localidades que você se conecta, acelerômetro, como você digita, isso tudo ele cria uma identidade digital e atribui um número. Isso junto com os aplicativos, eles conseguem autenticar acessos de uma forma absolutamente amigável do ponto de vista de privacidade. Então, hoje eles têm vários clientes aí, especialmente no mercado financeiro, que mesmo que alguém roube seu celular, rouba seu rosto, a sua senha, qualquer coisa, não vai conseguir copiar aonde você está. Então, eu que fico aqui no Centro Empresarial Nações Unidas, se alguém pegar o meu celular, esse horário que eu estou trabalhando, e fazer uma transação no Nordeste, provavelmente o banco vai receber um sinal da Incognia dizendo, olha, o Vini nunca esteve aí nesse horário, parece uma transação diferente. Joga para a mesa e vai conferir. E aí pensar no futuro de internet das coisas, onde o dispositivo vai abrir todas as portas, seja elas no mundo físico ou digital, é um produto bastante interessante. Mas a minha grande paixão
o mundo pet, que é o que me trouxe aqui para a Pet Love. A Pet Love, ela é bastante intencional no cuidado com pet. Eu até pus um fundo diferente, vou vir para cá, que é o Pet Love Não Vende, está aqui. A Pet Love, ela cresce do amor e do cuidado com os animais, e a gente é bastante intencional nesse cuidado. Então, a gente pensa aqui numa régua de prioridade. Então, a gente vai pensar o pet primeiro, o tutor depois, o médico veterinário e os empreendedores. E dessa forma de pensar é o que faz a gente ser intencional no cuidado. Então, quando a gente fala Pet Love não vende, a gente quer dizer que a Pet Love não vende gaiolas porque pássaros têm que viver solto. Pet Love não vende animais. Pet Love não vende enforcador que machuca o cachorro. Pet Love não vende aquelas coleiras de choque porque animais latem. Pet Love não vende anticoncepcionais de fêmeas, que isso altera o bem-estar da cadela. Então a gente é bastante intencional. Ainda que o tutor queira, a gente não vende. Por isso que a gente fala que a gente olha para o pet antes do tutor. Um grande exemplo que a gente gosta de falar aqui, se um tutor quiser fazer uma eutanásia do seu pet no plano de saúde da Pet Love, o tutor não consegue fazer sem uma avaliação técnica do nosso time médico veterinário, porque a prioridade vai ser sempre o bem-estar do animal. E aqui a gente tem basicamente 4 grandes áreas na companhia. Então a gente tem uma área que é o plano de saúde pet, a gente tem uma área de e-commerce e varejo, nós temos uma área de serviços, que aqui entra a Dog Hero, que é uma empresa do nosso grupo, e a gente tem uma área B2B focada no empreendedor, né? Então a gente tem uma plataforma chamada VetSmart, que é uma plataforma de 2 pontas de conteúdo, no qual 90% dos médicos veterinários acessam essa plataforma uma vez ao mês. E a gente tem uma outra plataforma chamada Vetus, que é um RP para pet shop, vai gerenciar o horário do banho, vai gerenciar o estoque do médico veterinário, e assim a gente entende que traz um portfólio completo aí para todos aqueles que vivenciam o mundo pet, né? Recentemente a gente fez a aquisição da Provet, que é uma rede de laboratórios, a gente gosta de falar que é o Fleury da medicina veterinária, para também atender essa nossa grande missão, né? A gente sonha com um mundo onde os pets podem ser cada vez mais felizes e mais saudáveis, e que os obstáculos para o cuidado animal sejam facilitados por empresas como a nossa, que torna a saúde animal mais acessível a todos, né? Dando um dado aqui do meu setor que eu sempre fico incomodado de falar, no Brasil são 168 animais domésticos, 168 milhões de animais domésticos, 102 milhões entre cães e gatos. É dizer que no país tem mais pet do que a população inteira até 50 anos. Então, é sobre isso que a gente está falando, e esse é um pouco aqui do que eu me dedico a fazer, né? Eu estou na Pet Love há 3 anos e meio, e pude vivenciar a companhia, né? Quando entrei na companhia éramos 700 empregados, agora estamos falando em 1.700, com essa aquisição estamos indo lá para 2.000 empregados. E uma das coisas mais legais aqui, já entrando no nosso assunto principal, um dos nossos valores, que é donos e sócios. E aí um pouco do que o Fred falava, a gente tem aqui na companhia vários planos, mas o que eu mais gosto de contar é o programa Todos Sócios, que a gente lançou em 2021, que basicamente é um plano Phantom, no qual todos os colaboradores da companhia, independente de cargo, posição ou localidade, então estou falando desde o empacotador do meu centro de distribuição lá em Itapeva, Minas Gerais, ali sul de Minas, até a presidente da companhia, vai ter a possibilidade de tangenciar e vivenciar esse valor de ser sócio da Pet Love e acompanhar os altos e baixos da valorização desse ativo que representa uma ação da companhia. E eu gosto muito desse programa, que ele não é só isso, né? Quando eu explicava para algumas pessoas, falar, ele também é quase um jogo da vida. Então, da mesma forma que o programa conversa com as necessidades da companhia, a valorização e desvalorização dos ativos, esse programa também conversa com momentos da vida dos colaboradores.
Então, a liquidez do programa não é só vinculada à liquidez da companhia, mas se o colaborador tem uma doença grave na família, se tem o nascimento de uma criança, se tem um óbito de alguém, se tem uma crise climática, a gente chegou a usar, inclusive, esse programa no Rio Grande do Sul, onde a gente tinha colaboradores que foram afetados lá pelas enchentes, ele também vai poder liquidar parte desses ativos, e foi a forma que a companhia entendeu que era possível não só ter o colaborador do lado vivenciando esse perfil donos e sócios, mas também vivenciar um dos nossos valores, que é o valor de responsabilidade social e sustentabilidade. A gente fala que é o ESG ali do E do Love, no qual nesses eventos de dificuldade do colaborador a gente também pode ajudá-lo e faz disso uma mão dupla. Acho que é um programa super legal, que, de novo, universaliza um pouco essa ideia de que todos podem ser sócios da companhia. Isso foi realmente diferente, e de muita satisfação aqui para colocar um programa desse em pé. Vini, aproveitando esse gancho, eu fico curioso de entender um pouco dos bastidores, assim, na decisão de construir um programa como esse, né? Como que ele surge, como é a discussão com investidores de vocês, né? Pet Love é uma organização que tem uma governança complexa, então, né, tem investidores fortes, importantes no quadro societário da companhia. Como foi esse debate e essa decisão de, pô, vamos criar um programa para todos? É muito comum a gente receber esse tipo de dúvida em e-mails, em eventos que a gente faz, as pessoas querem saber para quem eu devo oferecer o programa de incentivos de longo prazo, né? Quem devem ser os beneficiários desse programa? Imagino que vocês já tinham, né, um programa para lideranças e tal, e aí vocês resolvem ir além. Então, compartilha um pouco para a gente desse racional e da negociação, eventualmente, para criar esse programa. Não, perfeito, Fred. Eu acho que aqui são dois pontos, né? Eu acho que tem um desafio de equilibrar o tamanho do programa com impacto financeiro, e isso acho que foi um debate muito importante que a gente teve. Mas a grande fortaleza da Pet Love é a cultura. Então, uma coisa interessante da Pet Love, 94% dos colaboradores da Pet Love naturalmente têm pet. Então, todos eles vivenciam muito o que é ser um pet lover. E essa cultura é o que tangencia também as nossas discussões. Então, no final, esse programa foi o quê? Foi um reforço de uma cultura que é um grande diferencial competitivo da companhia. É uma cultura que é uma cultura de execução, é uma cultura de realmente estar lá onde o pet precisa quando ele estiver. E se a gente está falando que todos são donos e sócios, e esperamos que esse sentimento seja verdadeiro no dia a dia, por que não materializá-lo, dado que estamos construindo uma cultura que é muito focada no que a gente acredita. Então, a conversa com todo mundo, entre o grupo executivo, enfim, foi nesse ângulo. E foi assim que esse programa foi construído e comunicado. A gente fez publicação, contou essa história para todo mundo, como uma forma também de inspirar outras empresas que têm esse tipo de valor como parte da sua cultura, para dar um passo além, né? De fato, tangibilizar o que o valor representa e permitir que todas as pessoas vivenciem essa concepção de ser donos e sócios. Vocês, para a construção desse programa, depois eu queria ouvir um pouquinho dos demais programas de LPs que vocês têm, mas nesse específico, dado a complexidade dele, vocês buscaram outras empresas que tinham realizado, conversar com essas empresas, vocês buscaram alguma consultoria especializada para ajudar no desenho do programa, ou foi feito dentro de casa mesmo? A gente sim buscou outras empresas que tinham programas similares, que
que tentaram universalizar esses programas para entender os desafios e até para basear nossa decisão em fazer ou não fazer. E, naturalmente, contamos com o apoio de escritórios especializados para desenhar o programa, para fazer isso de uma forma um pouco mais trivial, né? Acho que o grande desafio do ILP é tornar ele acessível às pessoas. Então, não adiantava eu escrever um monte de cláusula contratual hipercomplexa, típica de um contrato de LTI, se as pessoas não fossem entender. Então, o desafio que eu pedi para a consultoria que nos ajudou, na ocasião era o escritório de advocacia, olha, eu quero uma coisa um pouco mais visual. Então, ao falar de eventos de liquidez e as oportunidades as casas do jogo da vida, né, como eu brinquei no começo, falar, por que não fazer uma tabela visual com itens colorido, fugir um pouco do tradicional, né? Eu não preciso fazer um parágrafo carregado com A, B, C, D, F, G, H. Então a gente tentou dessa forma trabalhar junto para que o programa ficasse claro, ficasse acessível, ficasse palpável, né? No final, a gente também acredita que com o crescimento da companhia a gente estava ajudando todos os colaboradores, eu inclusive, a criar uma poupança e permitir que eles, de certa forma, tivessem um impacto positivo ao se dedicar aqui à companhia. Legal. Então, esse é um dos programas que é universal para todos, né? E se eu entendo bem, todos os colaboradores possuem isso, não é apenas um direito de adquirir, né? A gente vê outras empresas que têm uma política onde todos podem receber o incentivo, mas nem todos já receberam. Eu entendo que no caso de vocês, todos os colaboradores têm esse incentivo de Phantom, de uma Phantom. Vocês têm outros programas? Conta um pouquinho de como vocês desenharam a estratégia de incentivo de longo prazo como um todo aí na Petlove. Não, boa. Aqui na Pet Love a gente tem sim outros programas. Então a gente tem dentro do plano alguns programas, né? Então, para explicar todos eles. Então, tem um programa focado em tempo, bem trivial, permanência da empresa, o tempo faz as pessoas vestirem os ativos, é bem parecido com o RSU, então esse é bem alinhado. E eu tenho outros programas que a gente fala de performance, né? E aqui não é a performance individual do colaborador, mas é a performance daquele ativo versus o momento que o colaborador entra. Então a Petlove passou por algumas rodadas de capital, e a partir dessas rodadas a gente desenhou alguns planos que, conforme a companhia se valorizava no tempo, esse colaborador vestiria as ações de acordo com uma tabela que, no final, o que esse programa se propôs a fazer? Ele se propôs a alinhar o incentivo do colaborador ao incentivo do investidor, que era, de fato, a valorização do ativo no longo prazo, para que, em a companhia fazendo evento de liquidez, seja um M&A, seja um IPO, em sendo os investidores remunerados no seu capital, que os colaboradores assim o fossem também, e nessa dinâmica que os colaboradores e os investidores olhassem para a mesma direção. E eu credencio isso, boa parte, a esse alinhamento que a companhia tem com seus investidores e tem levado a companhia aí a dar saltos cada vez maiores e audaciosos, né? A companhia vem numa trajetória de crescimento consistente e importante, e esses programas conversam com isso. E aí a gente tem alguns programas específicos que conversam com algumas divisões da companhia, olhando ali métricas de negócio, EBITDA, rentabilidade, enfim, também olhando para o crescimento da companhia e como esses programas valorizam o papel do colaborador e o papel e o que o investidor espera quando colocou o seu investimento aqui na Petlove. Acho que é bem interessante ver esse alinhamento acontecer no dia a dia. Enfim, estou aqui há 3 anos e é bem nítido ver que a companhia consegue alinhar esses astros e crescer de uma forma consistente e alinhada. Então, talvez algumas pessoas aqui com menos familiaridade nos tipos de incentivos de longo prazo, resumindo um pouco, vocês têm um programa, né, que é o RSU
que é, em geral, aqui a gente, no Brasil, chama de ação restrita, que é um programa gratuito para o beneficiário, né? Ele recebe essa ação sem nenhum custo de aquisição por parte do beneficiário. E vocês têm um segundo plano, e aí essa beleza realmente do alinhamento de incentivos, que depende de uma performance. E a gente está falando aqui no contexto de uma empresa de capital fechado, então não tem liquidez dessas ações em bolsa. E os investidores que apostam em empresas como a Petlove, eles investem num período de 7 a 15 anos, talvez, né? Então, são investimentos de longo prazo. Então, é fundamental que haja também esse incentivo de longo prazo, ou esse alinhamento do interesse de longo prazo do investidor com o incentivo de longo prazo do colaborador, do beneficiário desses programas, mas aí amarrado, então, à performance, provavelmente a mesma performance negociada com o investidor, seja, né, o faturamento, EBITDA, ou alguma outra métrica aqui que para o tipo de empresa, às vezes, né, um marketplace, talvez vão ter algumas métricas específicas do negócio que são levadas, então, à validação e é o que determina se as pessoas vão receber ou não aquele incentivo de longo prazo. Maravilha. Ah, quando você chegou na Petlove, esses outros programas já estavam rodando ou você participou do desenvolvimento deles também? Existia um programa que a gente estava ajustando ele, foi bem quando eu entrei, e aí a gente acabou terminando de ajustar o programa para lançar e fazendo o lançamento. Esse era o primeiro programa. E aí os outros programas eles foram surgindo no decorrer do tempo, basicamente, porque a companhia fez uma aposta importante nos ILPs e os colaboradores também são super comprados aqui no desafio de longo prazo da Petlove. Legal. A gente falou um pouquinho aqui do trabalho de vocês na construção desse plano, né? E você, no caso, buscou um apoio com o escritório jurídico. A gente vê com frequência uma dobradinha também. O escritório ajuda mais nos documentos legais. Às vezes tem algumas consultorias mais especializadas no desenho desses incentivos, né? De remunerações aqui variáveis. E muita gente acha que acaba por aí, né, Vini? De que, bom, maravilha, eu vou pensar, eu vou definir quem vai receber, eu vou definir as regras, e aí eu vou lançar o programa e tá feito. Mas eu imagino que com a tua experiência nessas empresas de Gympass, Uber, na Petlove agora, tu tenha visto que o maior desafio, na maioria das vezes, está depois da construção do programa, a partir do momento que você coloca ele na rua e você precisa que as pessoas percebam o valor, que elas vivam isso no dia a dia. Eu queria ouvir um pouquinho da tua experiência nesse sentido, assim, um pouco das dificuldades, alguns casos que você tem, assim, de desafios de lançar o programa, né? O que você aprendeu um pouco de dificuldade para lançar esses programas de incentivo de longo prazo? Olha, Fred, eu acho que o grande desafio aqui na Petlove é que o programa é grande. E, e aí a manutenção do programa como você bem colocou, né? Lançar o programa foi a parte mais simples. A manutenção do programa é onde deu mais trabalho, né? E quando eu falo manutenção, não é só garantir que o pessoal de RH está fazendo todos os processos corretamente, que o participante está assinando os documentos, mas é também garantir que ele tenha a percepção do valor. Como é que eu comunico para esse participante o que ele tem e o que ele espera? Então, aqui na Petlove, de novo, todos são donos e sócios e, como tal, a gente tem um nível de transparência e abertura bastante legal para que as pessoas consigam realmente vivenciar, né? Acho que nesse contexto, a implementação da plataforma foi, sem dúvida, um grande divisor de águas, porque até então eu tinha os contratos, eu controlava, quando havia alguma dúvida de A ou B, eu referenciava os contratos, falava, olha, ó, seu ativo está aqui, está no contrato,
mas contrato, na maioria das vezes, ele é muito mais legal para o advogado do que para os participantes. Então, com a entrada da plataforma, o que as pessoas puderam ver, né? Não só o que elas já tinham, mas todo o potencial a receber de uma forma muito clara. E também começar a brincar com quais seriam as valorizações que aqueles ativos poderiam ter no tempo, e isso motivá-los a fazer o trabalho cotidiano da melhor forma possível, né? Então, voltando à nossa fortaleza, né? Se a cultura da companhia é olhar o pet, se a gente sonha em tornar o mundo um lugar onde os pets são mais felizes e saudáveis, democratizando o acesso à saúde animal, esse é o nosso propósito. E ao seguir nosso propósito, é natural que a companhia seria valorizada e esses ativos que a pessoa tinha no longo prazo valeriam ou poderiam valer mais do que quando ela recebeu. Eu acho que esse tem sido o grande desafio da companhia para tentar, de uma forma bastante estruturada, crescer e entregar esse valor, né? Então, a manutenção do programa, a transparência da comunicação, garantir que todos compreendam e, mais do que isso, ser disponível para aquelas pessoas que eventualmente não entenderam como o programa funciona, quais são as regras do programa. Eu acho que esses aspectos garantem o sucesso do programa, né? Acho que a gente recebe dúvida aqui a todo tempo, e todas elas a gente toma o cuidado de responder, porque no final responder uma dúvida é formar um multiplicador que vai contar para o seu colega de trabalho o que é o programa, vai dividir as coisas bacanas, né? Como eu disse, o exemplo do Rio Grande do Sul, a gente liberou o programa para colaboradores nossos que estavam lá no Rio Grande do Sul e que, infelizmente, tiveram as suas vidas afetadas de diferentes formas. É nessa hora que você fala, dá aquela sensação de dever cumprido, de trabalho bem feito. Então, bem, bem legal esse processo. Então, quando olhando para trás, fazendo uma reflexão, essa manutenção é o que garante o sucesso do programa e a plataforma é um caminho-chave para fazer isso acontecer. E já que tu trouxe o tema aqui da plataforma, acho que quando a gente conversou pela primeira vez, e aí fica à vontade, né, o que você puder abrir, mas você vinha de um histórico, você já tinha trabalhado com outras plataformas e entendo que na própria Pet Love você já estava com programas avançados, mas ainda não tinha conseguido colocar em prática de verdade, implementado uma plataforma, né? Seria legal, talvez, você compartilhar um pouco desse desafio de trazer os seus programas para um sistema, para um software, né? Qual o melhor momento para isso? Porque às vezes também você tem lá duas, três, cinco pessoas, muitas empresas não veem sentido, e eu tendo a concordar, às vezes, ó, não precisa ainda contratar, você talvez consiga manter numa certa informalidade, porque são poucas pessoas, mas também tem um outro lado que você talvez já tenha 50, 100, 200 pessoas num programa, e aí você começa a perder o controle e fica muito trabalhoso, muito difícil passar, né, implementar, colocar todas as regras. Então, seria legal ouvir, já que você fez isso em mais de uma empresa, um pouco dos seus aprendizados em termos de qual é o melhor momento de implementar um sistema desse e talvez esses cuidados que as empresas tenham que ter na hora de escolher uma plataforma ou de implementar um sistema como o nosso aqui no Basement. Não, é uma ótima pergunta, Fred, porque no final eu já trabalhei com todas, né, literalmente. E aí eu tinha um desafio que eu precisava de uma plataforma que realmente me ajudasse a implementar. E aí me ajudasse a implementar poxa, eu tenho um programa para 1.700 participantes, eu tenho um plano com diferentes programas, eu tenho Phantom, eu tenho RSU, eu tenho RSU por tempo, eu tenho RSU por performance, eu não tenho option, então o meu quadro de participantes ele aumenta com o tempo,
Então, como é que eu equacionava tudo isso com a variante que eu precisava de uma plataforma que atendesse o português, que é uma das coisas que eventualmente você pode subestimar, mas se você quer de fato entregar valor para o seu colaborador e que ele perceba a vantagem no programa, o português para mim era muito importante. Então, quando a gente começou a olhar e tentamos com uma plataforma, não deu certo, falou, poxa, por onde que nós vamos ir? Vocês foram apresentados por um dos nossos conselheiros, e a gente teve a chance de bater um papo. O Fred sabe dessa história, foi aos 50 do segundo tempo, já pronto para ir para pênaltis. Eu estava com o contrato de uma outra plataforma pronto para assinar, ali quase abrindo mão desse português, que para mim era importante, mas eu não conseguia implantar a plataforma, porque cada mês que passava a minha base de dados já estava obsoleta, e aí tinha aquelas planilhas intermináveis para preencher, enfim. Foi uma jornada difícil. E aí foi assim, falar, poxa, eu acho que do ponto de vista de especificação técnica, eu precisava, de fato, que alguém realmente pegasse comigo e falasse, ó, os contratos são esses, as atas são essas, os meus controles são esses, transforma isso de um jeito que o seu sistema lê. E não o inverso. Ó, tá aqui o jeito que o meu sistema lê, pega tudo que você fez e você levou 1 ano e meio para fazer e copia para dentro da minha planilha e que eu vou fazer um upload. Essa dinâmica não funcionava porque ao mesmo tempo que eu precisava fazer isso, eu tinha que fazer a manutenção do programa, porque mês a mês tinha aniversário, mês a mês tinha pessoas que entravam e saíam da companhia. Isso gerava uma complexidade adicional. E também que funcionasse no português, mas que funcionasse em outras línguas, que pudesse atender o meu stack completo de governança. E acho que foi nesse contexto que a gente toma a decisão de falar, putz, vamos tentar com a Basement. Eu vinha de um lugar traumatizado, então quando fizemos com a Basement, contratualizamos uma série de promessas e que, para mim, a satisfação que me traz aqui com bastante tranquilidade foram cumpridas. E aí a gente faz o lançamento. E um dos maiores aprendizados que a gente teve aqui no lançamento, falar, poxa, vamos fazer um teste com os usuários que mais usam. Os usuários que mais têm dúvidas, os usuários que mais demandam, os usuários que têm mais ativos. Vamos soltar um beta para esses usuários para ver como eles se comportam para a gente lançar para todo mundo. E foi um grande aprendizado, porque aí a gente conseguiu colher alguns feedbacks importantes da forma como a gente comunicaria, e isso virou uma chave de comunicação que transformou esse programa num grande sucesso da companhia, com muita tranquilidade. E, obviamente, sendo consciente dos erros e dos acertos, dos tempos e dos movimentos. E acho que hoje a gente está se preparando aqui para dar um passo adicional no sistema, tentar expandir a forma como a gente usa o stack completo de governança da Basement. Mas esse foi um pouco do drive de decisão para a gente. Como é que a gente usa a plataforma? Então, poxa, eu preciso de alguém que realmente me ajude a implementar, que não me gere muito mais trabalho. Trabalho nós vamos ter, normal, tipo, para implementação, mas também preciso de uma plataforma que converse com o meu público-alvo, que funcione num celular, que consegue ir num app-based, que as coisas venham, que o meu colaborador perceba valor diretamente. Então, esse foi um pouco do racional da decisão e como a tomada de decisão foi feita aqui. Eu leio, eu escuto um pouquinho, né, e tiro, e aí me corrija se eu estiver errado, mas tem talvez um momento de vocês, de empresa, que é esse momento em que o programa ele é muito vivo, né? Acho que quando você chega nesse momento que todo mês você tem entrada, você tem saída, você tem atualizações acontecendo no programa, você chegar nesse momento e não ter ainda implementado uma plataforma é talvez o cenário que outras empresas poderiam tentar evitar, certo? Você, antes dele começar a ter uma movimentação grande, tente estar numa plataforma que você vai ter melhor controles, que você vai ter os logs de auditoria. Não é o Excel que qualquer um pode mexer ou que você perde o controle das alterações que são feitas, né? Não, acho que sem dúvida, Fred. Acho que se eu posso dar uma dica aí para os participantes,
eu teria a plataforma no começo do programa, porque a hora que você escala, né? Então, vou dar um exemplo de experiência, né? Em dado momento do programa, a gente fez mais de 400 concessões. 400 concessões sem plataforma significa 400 DocuSigns, 400 acompanhamentos, 400 tudo. E isso tudo gerou um baita volume de trabalho para todos aqueles que operavam no sistema, né? É diferente de, e aí usando o exemplo da Incogni, a gente lança o programa com a plataforma. Isso ajuda muito, não só na percepção de valor do programa, porque o colaborador não vai gastar 10 horas lendo um contrato, que por mais esforço que a gente faça para que ele seja mais compreensível possível, ainda assim é um contrato de um ativo imobiliário, um ativo, uma ação, mas vai gastar tempo olhando o que ele tem de uma forma muito mais visual, né? Então, putz, olha, eu tenho um time vest, se eu ficar aqui, eu vou levar essa quantia de ações que equivale a esse montante de dinheiro. Poxa, se esse ativo se valorizar, eu vou conseguir maximizar dessa forma. Então, isso ajudou muito a percepção de valor. Aqui, como a gente demorou muito para fazer esse movimento de plataforma, por N razões, que vão desde a escolha das plataformas até o momento da implementação, a gente tinha pessoas que entendiam o programa, mas não eram todas. Com a plataforma, isso muda um pouco o paradigma e torna muito mais acessível o que as pessoas tinham, né? Acho que esse é um dos grandes aprendizados que eu gosto de falar. E numa empresa de capital fechado como a de vocês, Vinícius, é difícil as pessoas perceberem esse valor ao longo do tempo e se manterem engajadas com o benefício. Como vocês procuram driblar essa dificuldade, né? Vocês têm reuniões periódicas, vocês atualizam as métricas de performance na plataforma, o preço do ativo na plataforma. Como vocês tentam contornar esse desafio inerente aí a uma empresa de capital fechado com menos liquidez das suas ações? Eu acho que o final, o próprio nome diz, né? A gente está no incentivo de longo prazo aqui, né? Acho que o primeiro ponto é a companhia preza muito pela transparência. Então, de novo, donos e sócios têm que ser transparentes um com o outro, né? Então, a companhia sempre foi muito clara na forma como comunica, o que as pessoas têm e o que esperar desses ativos. E eu falo que é quase como um guidance aqui para os colaboradores. Então, esse foi o grande pilar para dar certo aqui, né? Poxa, como é que a gente faz? Eu faço sendo honesto e transparente com todo mundo sobre em que momento a companhia está, para onde ela vai, como ela vai. Então, a gente tem um método muito bacana aqui de gestão por OKR, que a cada quadrimestre a gente se reúne, monta as metas. Essas metas são as mais variadas, desde as financeiras, de negócio, as métricas de recursos humanos, e isso tudo, no final, é o que vai levar a gente a ter a rentabilidade que a gente espera nessas ações. Então, de forma objetiva, aí para a sua pergunta, qual foi o jeito certo de fazer? Ser muito transparente com o colaborador. Explicar para o colaborador que especialmente aqueles que já tinham ILP ou que viam ILP de outros perfis de companhia, especialmente as listadas, né? Falou, olha, aqui o que a gente está fazendo é um pouco diferente. Esse aqui é um ILP de longo prazo mesmo, e ao longo prazo da companhia. Assim, você estando aqui com a gente, você vai se beneficiar e surfar dessa valorização numa forma bem mais trivial. E a diferença também versus as empresas públicas é que as startups, né, como a Petlove nasceu, e hoje é difícil falar que a Petlove é uma startup, mas eu gosto de falar que é uma empresa de crescimento, ela tem uma característica que é bem diferente das empresas listadas. Primeiro que é um setor que cresce, o setor pet cresce no Brasil, e aí isso traz uma possibilidade de valorização do ativo diferente
muito provavelmente maior do que uma empresa pública que já está consolidada, que não está numa agenda de crescimento e inovação. E aí eu acho que, mais uma vez, sendo transparente e explicando essas condições para as pessoas, foi assim que a gente conseguiu ter o engajamento de longo prazo das pessoas que participam do plano, de forma bem simples. Não teve nenhuma grande descoberta aqui. O jeito certo de fazer, puta, o que a gente foi? A gente mesmo. Uma empresa pet lover, de donos e sócios, transparente, que confia nos executores, que gosta de trabalhar em equipe, que gosta de fazer as coisas diferentes. Então, esses foram os grandes adjetivos da companhia. A gente percebe que em algumas empresas onde o incentivo de longo prazo ele está mais restrito com algumas pessoas, muitas empresas criam comunicações, né? Criam brindes e formas de realmente tornar esse grupo muito especial. Tem empresas que fazem com que os colaboradores escrevam uma carta, por exemplo, dizendo por que que eles querem participar. Ou seja, o fato de não serem todos que participam, tu cria um grupo de alguma forma especial que talvez traduza melhor os valores que os administradores e donos da empresa esperam dos seus colaboradores. Então, cria-se um objeto de desejo, né? Eu quero ser sócio dessa empresa, eu quero fazer parte desse grupo. Como é que você vê esse dilema, né? Esse trade-off, de certa forma, quando você tem uma empresa onde todos fazem parte? Então, você contrata alguém, independente se ele se provou que ele tem uma cultura já de dono ou de dona da companhia, ele já recebe esse incentivo e ele participa do retorno no longo prazo, né? Isso, de alguma forma, você sente que gera uma dificuldade maior na comunicação, nessa manutenção do programa, já que ele é mais generalizado? Eu acho que nesse aspecto do ângulo da manutenção, eu vou só separar, né? Eu acho que do ângulo da manutenção burocrática do programa, sim, gera bastante trabalho. Do ângulo da manutenção de percepção de valor do colaborador, entrega de confiança, é completamente diferente. Se a pessoa está aqui com a gente acredita que ela está no caminho certo, né? E naturalmente a gente não vai acertar em todas as contratações, faz parte, mas ao mesmo tempo, esse fator de desejo que a gente acredita é o impacto social que a companhia tem. A companhia tem uma área inteira dedicada a ESG, a gente é super envolvido na causa animal, então vou usar de novo o exemplo do Rio Grande do Sul. Foram mais de 14 toneladas de ração que a gente mandou para Rio Grande do Sul. Foram 14 mil pets resgatados. A gente embarcou 5 toneladas num avião da FAB, o primeiro que decolou com ração. E o que traz isso, né? Traz o quê? Poxa, eu estou numa companhia especial, eu acredito no que a Pet Love faz, né? E aqui uma das coisas que a gente mais gosta, mais do que falar, é fazer, né? Então, a gente é sempre muito intencional. Quando eu pego esse contexto e transformo na discussão do ILP, o que eu estou dizendo para eles? Falar, cara, você está com a gente nessa construção, vamos fazer junto. E assim, se sinta especial porque aqui você vai ter potencial de impactar realmente o mundo lá fora. São 30 milhões de pets abandonados no país. Então, fazer parte disso é muito especial, é muito bacana unir trabalho a propósito. Então, quando as companhias tratam isso como um objeto de desejo, olhando o ILP, vai depender muito da característica da companhia. Aqui não, aqui a característica é todo mundo é dono e sócio, todo mundo vai construir esse lugar melhor para os pets. Por que eu tenho que ser diferente de você? E por que e de forma alguma você poderia não se sentir prestigiado? Posso ser muito naivo aqui na minha forma de pensar,
Mas o que a gente está pensando? Poxa, não são todas as empresas que trabalham com este propósito desta forma. Isso por si só torna essa empresa muito especial. Por isso que parece, não é óbvio para quem não está aqui dentro, mas a cultura da Pet Love, mais uma vez, é extremamente específica. A gente... Um dos exemplos que a gente teve, né, no passado, há 2 anos atrás, teve uma grande crise com petiscos. E aí as pessoas foram... os animais eram contaminados com petiscos, porque tinha um contaminante lá. Qual que é o papel do dono e sócio do Pet Lover? Como é que a gente garante que a Pet Lover tem protagonismo na proteção desses animais? A gente olhou toda a base de clientes e falou, Fred, você, no dia 25 de novembro, comprou o petisco tal. Esse petisco pode ter um índice de propileno glicol, que era o contaminante, fora da especificação. Não dê para o seu pet e não jogue na rua. 30 milhões de pets. Se jogar um petisco no lixo, esse pet que já é debilitado vai comer e vai a óbito. Pô, não faça nada. Nós estamos fazendo a análise. Eu mandei de todos que poderiam ter, inclusive os que não tinham. Porque se na formulação estava lá glicerina ou propileno, que são os substitutos, falar, não dá. O que eu fiz aqui? Eu comprei uma baita discussão com a indústria. Mas por quê? Porque o pet vem em primeiro lugar. E aí a gente explicou para a indústria, falou, o que a gente está fazendo é prevenindo qualquer problema com os pets. Depois a gente fez as análises e foi comunicando, olha, Fred, o item A, B e C, você pode dar para o seu pet. A gente já fez a análise, está tudo certo. O item D, está aqui um código da reversa, devolve para a gente que a gente vai destinar. Por que eu conto essa história, né? Você me perguntou, putz, tem esse grupo especial do ILP, não é uma necessidade para a companhia. Eu gosto de falar que, eu falo bastante isso da integração, né? Eu adoro dar treinamento em integração, especialmente os de integridade. Eu falo que deu uma energia bacana e ajuda a gente a trabalhar. Então, a gente teve a chance de fato, estar criando um business cheio de propósito, uma empresa mega comprometida, no qual a empresa está disposta a compartilhar os valores e as entregas e os detalhes, enfim, tudo com as pessoas. Então, acho que para nós não tem valor essa diferenciação. Somos todos pet lovers, né? A gente adora falar isso aqui. Cara, sensacional, eu acho esse teu exemplo, essa tua resposta me faz pensar aqui, de fato, na importância da cultura, né? E o quão diferente, né? Cada empresa tem a sua cultura, a gente já falou com gente aqui do Nubank, da XP, né? Empresas que também trazem muito forte essa cultura de dono, e cada um tem sua estratégia, mas todas elas compartilham a cultura muito forte das pessoas que trabalham. E é legal ouvir no teu caso aqui a importância do impacto que vocês trazem para o mercado, né? Da paixão que vocês têm por animais. Eu não conheço pessoalmente, mas sei um pouquinho da história, né? Do fundador. Mas, acima de tudo, eu acho que ouvindo a tua resposta, na hora me veio a imagem das lojas de vocês, né? Eu acho que quem tem pet, quem conhece, visita uma loja da Pet Love, percebe a diferença, né? A loja parece que ela tem uma alma, assim, as pessoas que trabalham lá também, elas são elas mesmas, né? Parece assim, não é todo mundo lá igualzinho, que vou lá, colocou o uniforme, não. Tem tipos diferentes de pessoas no cabelo, na forma de se vestir, na forma de se comportar, e eu acredito que é isso, assim, é um lugar que as pessoas imaginam, né? É um lugar que as pessoas se sentem bem, que se sentem identificadas com o negócio, e isso faz com que elas realmente se sintam donas daquilo, porque elas acreditam no propósito, elas podem ser elas mesmas. E imagino que é isso, vocês estão não só comunicando, ou melhor, estão comunicando pelas ações de vocês, a forma como vocês constroem as lojas, a forma como vocês trabalham os objetivos, os OKRs, como vocês trazem transparência, e isso vai dando uma materialidade maior, eu suspeito, para o programa de incentivo, para que elas consigam viver isso no dia a dia delas, né?
se é um pouco por aí, se a minha compreensão está em linha com a tua visão aí do programa. Não, é exatamente isso. O que a gente olha aqui é realmente garantir que a gente traga as pessoas que vivenciam, né? O que não é difícil, tá? 74% das famílias brasileiras têm pet. E 90% já tiveram. Dessa população, 95% tratam os animais como parte das suas próprias famílias. Então, trazer alguém que vivencia isso, né? O pet não está mais no quintal, está em cima da cama, não é de tudo difícil. O difícil é garantir que essas pessoas possam ser elas mesmas e tratar os pets como parte da família e entender o Fred, quando ele vai na loja, o que ele está levando para um banho, para comprar um produto, é o filho ou a filha dele. Essa é um pouco da magia aqui da Pet Love, que faz a gente ser tão típico, tão diferente aí no setor. Muito legal. Eu costumo dizer, né, eu acredito muito na importância dessa comunicação e que nós, gestores, precisamos cansar de repetir a mensagem. E eu tiro esse aprendizado, eu acho muito forte aqui hoje, nessa conversa contigo, de essa comunicação, ela acontece de múltiplas formas, né? E talvez muito menos pela fala, explicando o que é um incentivo de longo prazo, falando quanto vale as ações, e muito mais conectando o propósito, conectando a missão, conectando os objetivos de negócio, se conectando com as comunidades, né, com os stakeholders do negócio. Então, toda essa história de SG, que para muitos, né, blá, 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 e etc., mas é isso, é o impacto na comunidade, é o impacto no meio ambiente, é o impacto nas pessoas que estão trabalhando, e porque isso, em última instância, vai fazer com que as pessoas se sintam donas, se sintam donos do negócio, que é o que a gente está falando, de incentivos de participação no longo prazo. Olha, muito legal. Demorou para a gente conseguir ter essa conversa, mas foi como eu esperava, assim, de muita riqueza na experiência de vocês. Nós alcançamos aqui 1 hora, conforme prometido da nossa conversa. Passa voando quando o tema é rico. Então, eu queria, mais uma vez, Vinícius, agradecer enormemente a tua participação, né, ter aceitado o nosso convite, a parceria, todos os feedbacks. A gente aprende muito com o caso de vocês e esperamos continuar evoluindo a ferramenta e o programa para atender as expectativas e necessidades de uma empresa em tão acelerado crescimento como vocês. Muito obrigado aí mais uma vez. Eu que agradeço, Fred, foi um prazer, e agradecer a parceria que a gente tem feito e que novo aí 2025 está chegando, a gente consiga fazer muito mais. Isso aí. Obrigado a todas e a todas presentes aqui em mais um Basement Talks e a gente se vê novamente, eu espero, em muito breve. Um ótimo final de ano aí para todos vocês. Um abraço.